Filipenses capítulo 1, versículo 21. Essa passagem, ela é muito conhecida e talvez muitas das vezes o significado dela passa despercebido pela gente. Presta atenção, eu só vou ler o 21 e eu vou trazer a explicação desse texto para os dias de hoje, para a igreja. Diz assim: todos acharam? Os obreiros podem sentar? Filipenses 1, 21 diz assim: porque para mim o viver é quem? É Cristo, e o morrer é lucro. Vamos lá. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu só quero ler isso aqui, já é o suficiente para mim poder trazer uma explicação do que realmente, de fato e de verdade, é a essência de um evangelho genuíno. A maioria das pessoas, elas se concentram na segunda parte do versículo, que quer dizer: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu perguntar aqui para vocês agora, e de fato e de verdade, a maioria das pessoas vão levantar a mão e vão dizer que sim. Quem aqui morreria por Cristo, levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha não. Quem morreria por Cristo? Morreria? Amém. Mas a gente não deve ignorar o que vem antes desse morrer por Cristo. Ou o morrer é lucro. Porque se você morre com lucro, você morre para Cristo, para a glória dele. Se você morre em alguma questão da sua parte, da sua fé, morrer por Cristo significa morrer com lucro. E a gente entende isso. E como eu acabei de perguntar, quem aqui morreria por Cristo? Todos levantaram a mão. Mas a gente não deve ignorar o que vem antes. Que o que vem antes é o viver é Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para você poder morrer por Cristo, você tem que primeiramente viver para Ele. É ou não é? Para você morrer por Cristo, é necessariamente você viver para Ele. Essa frase, ela deve ser central para a vida de todos os cristãos. Basta lembrar que, de fato, se você está apto a morrer por Cristo, você somente terá essa certeza de fé quando, na verdade, você tem certeza que você vive para Ele, para a glória dEle. Nessa declaração, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo o que ele tentou ser, tudo o que ele era e tudo o que ele ansiava, se apontava para quem? Para a pessoa de Cristo. Tudo que Paulo era, tudo que Paulo desejava ser, tudo que Paulo ansiava ser, apontava para a pessoa de Cristo. Desde a conversão de Paulo até o martírio de Paulo, cada movimento que fez visava o avanço do conhecimento de Cristo. Visava o conhecimento e a sabedoria de Cristo, a glória de Cristo, assim como do seu evangelho e de sua igreja. Paulo dizia que as suas prisões, que quando Paulo escreve essa carta, ele escreve na cadeia. Paulo estava preso. Paulo estava dentro de uma cadeia e Paulo escreve essa carta aos Filipenses. Só que quando Paulo escreve aos Filipenses, a igreja de Filipo, ela era uma igreja exemplo. Porque Paulo falou assim: como eu me alegro que vocês não são só cristãos na minha presença, mas também na minha ausência. Paulo falava que ele orava pela igreja de Filipo porque era uma igreja exemplo. A fé de vocês é anunciada em todos os cantos da terra. Então, quando Paulo fala para os filipenses que a vida dele, mesmo estando preso, ele falava assim: olha, para mim eu vivo para Cristo. E se eu morrer também é lucro, porque eu sei para onde eu vou. Dentro da igreja ainda nós entendemos que há muitas pessoas que não têm esse conhecimento da graça. E Paulo ensinava a igreja de Filipe não somente morrer para Cristo, mas viver exclusivamente para Ele. Paulo, ele não ensinava a igreja de Filipe somente ter o desejo do martírio, como a gente sempre fala nas reuniões. O que é o desejo do martírio? É praticamente
se martirizar, entregar a sua vida pela fé. E muitas das vezes, como nós entendemos no Apocalipse, ou a revelação dos últimos dias, que haverá uma perseguição mundial da igreja, a igreja seria perseguida, cristãos seriam mortos, nós instruímos a igreja a isso. Nós falamos para a igreja sobre isso, preparar os seus filhos, preparar a sua vida, a sua fé, que no dia que a perseguição vir, você for colocado num cativeiro, para ser torturado, como acontece lá na Coreia do Norte. Eu estava vendo um vídeo e eu falei aqui esse dia na igreja, eu até queria passar esse vídeo, mas é muito forte, não vou passar não. De uma mulher cristã que foi levada para um centro para um lugar que era um centro de concentração. Eles levavam os cristãos para lá e torturavam, eles não matavam, mas torturavam, até eles negarem a Cristo. Eles não negavam. Tinha uma mulher que não negou de jeito nenhum. Já viu aquele espeto de churrasco? Enfincou dentro da unha da mulher, com martelo, batia na mulher, fazia, e ela não negava. Ela saiu de lá de dentro deficiente. Pastor, eu não quero ouvir isso. Se você é cristão e acontecer uma perseguição mundial, você acha que a gente está isento disso? Ei, pessoal, se hoje a igreja for perseguida, você acha que a gente está isento dessas coisas? Jesus falou assim: perseguiram a mim muito antes, nós também seremos perseguidos. Talvez pessoas aqui terão o privilégio de não passar por isso, entre aspas, privilégio. Porque para nós, se nós olharmos para a palavra mesmo fala que é um privilégio não somente crer, mas a padecer por ele. O próprio Filipenses fala isso. É um privilégio, todos aqui creem. O grande problema está quando nós não padecemos por Cristo. É isso que Paulo está falando para a igreja. É muito fácil você crer, mas o difícil é padecer por ele. Amém? Ou seja, o objetivo singular de Paulo era trazer a glória de Jesus. O viver é Cristo. Significa que estamos dispostos a desistir de qualquer coisa que nos impeça de ter Cristo. O viver é Cristo. Significa que estamos dispostos a desistir de qualquer coisa que nos afasta do próprio Cristo. O viver é Cristo significa que Cristo é o nosso foco, Cristo é o nosso objetivo, é o nosso principal desejo. Cristo tem que ser o ponto central da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, da nossa alma. Tudo que fazemos tem que estar ligado na glória de Cristo. Se você olhar quando Paulo fala da profundidade, da excelência do Evangelho de Cristo, Paulo fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Paulo diz assim: quem que conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a ele primeiro para que ele o restitua? Paulo fala: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E Paulo fala: amém, assim seja. À medida que corremos a carreira que nos está proposta, deixamos de lado o pecado que envolve as distrações mundanas na nossa vida, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, como diz Hebreus. Nós temos que olhar exclusivamente para ele. Para Paulo, tudo que ele precisava era de fato, ou tudo que ele precisava, tudo que ele necessitava era de fato encontrado em Cristo. Apesar das fomes, apesar das espadas, dos naufrágios, Paulo falou assim: porque eu recebi 40 chibatadas menos uma. Paulo passava fome, por muitas vezes estive nu, com frio, com fome. Paulo foi mordido por uma víbora. Paulo foi pegar um graveto no meio do mato para colocar num fogo, quando eles estavam indo para a prisão, um monte de carcereiro dentro do barco. Quando eles param muito frio, Paulo vai pegar um graveto e Paulo vai colocar no fogo. Quando ele vai pegar o graveto, uma serpente vem e morde ele. Era uma víbora venenosa. A Bíblia diz que os homens falavam assim: quem que é esse? Que nem o veneno da serpente lhe causa mal. Uns falavam: é um Deus. Olha o que Paulo passou.
Ele sabia que as suas feridas não se comparavam pela glória que havia de vir, ao ponto de tudo que em sua vida passada ser considerada como esterco. Paulo disse assim: tudo do meu passado eu considero como esterco, ou seja, mais nada no mundo iludibriava a sua mente. Ele disse que deixou tudo de lado para ganhar a Cristo, para ganhar somente a Ele. Se você ler no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4, Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e essa eu a buscarei. Olha o que Davi fala: uma coisa eu pedi ao Senhor e essa eu o buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Davi fala assim: olha, eu tenho pedido uma única coisa para o Senhor e eu vou buscar isso. Você está vendo que não significa apenas dobrar o joelho e orar e ficar de braço cruzado? Você tem que buscar. Quando a gente fala para vocês que o lugar secreto da oração, o recinto da oração, aonde olhos não veem, ouvidos não ouvem, está você somente no seu quarto secreto. As portas estão fechadas, mas ali dentro há um barulho muito imenso, há gritarias. Dentro do seu quarto, no seu recinto, no silêncio, por mais que a sua oração, por mais que não há ninguém do seu lado, mas há um grande barulho dentro daquele quarto. E Davi fala assim: eu peço isso ao Senhor, mas eu não somente peço, mas eu buscarei, que eu possa viver na sua casa somente os sábados. Não é isso que Davi fala? Todos os dias da minha vida, todos os dias, para que eu possa contemplar a beleza da tua santidade. Olha o desejo de Davi. Uma pessoa, quando recebe a graça da salvação, o desejo dela é sempre estar com quem o salvou. Ela anseia isso de toda a sua alma, de todo o seu coração, sendo o lugar que ela deseja ficar perpetuamente. Davi expressa que pediu ao Senhor que pudesse estar na casa de Deus todos os dias. Porém, a palavra-chave é: eu o buscarei. Eu o buscarei. Temos que buscar continuamente esse desejo. Nós temos que buscar todos os dias de querer estar nos átrios do Senhor e poder contemplá-lo na beleza da sua santidade. Deus nos dá o privilégio de conhecê-lo, quando na verdade desejamos não somente ficar no conhecer. Ele nos dá esse privilégio, mas a gente não pode ficar somente no conhecer, mas que nossa alma o deseje desesperadamente, sendo a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. Se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui conhece Jesus, levanta a mão. Quem conhece Jesus? Nunca ouviram falar não. Já ouviram? Todo mundo conhece Jesus. Agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Quem aqui tem intimidade com Jesus? Levanta a mão. Aí doeu. Aí já é outra. Aí, pastor. Você está vendo que o conhecer é diferente de ter intimidade com Ele? Eu falei aqui esses dias. Vamos a uma figura pública aí, muito conhecida. Vamos lá. O Bolsonaro. Quem conhece? Você já apertou a mão dele? Não, mas você conhece. Tem gente que só conhece a Deus dessa forma, mas nunca teve intimidade com Ele. Nunca no seu quarto. Meu amigo, não tem coisa mais maravilhosa que você estar no seu quarto de joelho, na oração, e você sabe que ali os céus se derramam diante de vocês, como diz a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Você não sabe o que é um homem que dobra o seu joelho e o céu se abre sobre ele, como nós falamos nos cultos de oração da quinta-feira, como George Miller, quando orava, o pregador dos orfanatos, diz a biografia que George Miller dobrava os seus joelhos e até os céus ficavam em silêncio para ouvir as suas orações. Que maravilhoso isso! Homens que ansiavam a oração. Estude sobre os homens de oração. A gente já falou aqui que pessoas marcaram as suas épocas por causa da oração. A oração atrai os céus até você. Só que não é
qualquer oração que faz Deus praticamente se inclinar ou inclinar os seus ouvidos à oração do pecador, porque João mesmo diz que sabei, pois, que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores, mas aquele que teme o seu nome, esse ele ouve. João diz, Deus não ouve a pecadores não, mas aquele que teme o seu nome, esse sim ele ouve. Temos que buscar continuamente esse desejo. Jesus conta a história de um homem que, cavando um buraco num campo, encontrou um tesouro que havia sido escondido ali. A parábola do tesouro escondido. Essa era uma prática considerada comum naquela época, pois as casas não eram seguras ou tão seguras de invasões de ladrões. Além de que na antiga Palestina sempre existia alguns riscos de possível conflito ou de estourar conflitos, o que poderia ocasionar em eventuais roubos e saques de bens. Então na Palestina o que os homens faziam? Os homens muito ricos cavavam buracos e colocavam seus tesouros debaixo da terra. Jesus disse que o reino dos céus é comparado a um homem viajante que saiu a viajar. E quando ele sai, ele encontra um tesouro escondido. Ele encontrou aquele tesouro escondido, cavou, depois enterrou de novo, foi para a cidade, vendeu tudo que tinha para ficar somente com aquele tesouro. Somente com aquele tesouro. Olha como é forte isso. Jesus ilustra o reino dos céus como um homem que encontrou um tesouro escondido. A parábola mostra também a honestidade daquele homem, que ao invés de fugir com o tesouro encontrado, o enterrou novamente a fim de adquirir legalmente o direito sobre ele ao comprar o campo. Ele cavou, encontrou, escondeu de novo, foi para o campo, foi para a cidade, vendeu tudo que tinha e fez o quê? Voltou lá para ficar somente com aquele. O que é o tesouro? O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Só que há uma diferença aí. Ele encontrou o Evangelho. Mas quando ele encontrou o Evangelho, se manifestou a ele o Evangelho, como é que ele sabia que tinha algo enterrado ali? Ele teve que cavar. Aí quando ele encontra o tesouro, a Bíblia diz que ele vai para a cidade. Ele não tomou aquele tesouro para ele e saiu. Há uma grande diferença naqueles que são revelados o Evangelho, de fato e de verdade. Quando ele tem um encontro com o Evangelho, como diz a própria palavra de Deus, que nós temos que ter dentro da gente o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes se despiu da sua glória, se fez como homem. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Se despiu da sua glória. O Evangelho, quando tem um encontro diante da gente, nós não continuamos a ser mais o mesmo. É como eu sempre falo, você senta na cadeira, ouve a palavra. Na conversão do homem, ele não continua sendo mais o mesmo. Ele não continua sendo um adúltero mais o mesmo. Ele não continua sendo um mentiroso. Ele não continua sendo um fornicário, ele não continua sendo um ladrão, ele não continua tendo o mesmo relacionamento que ele tinha quando estava onde? No mundo. Porque o Evangelho, quando tem um encontro com você e você um encontro com o Evangelho, o primeiro ato da vida do homem é se despedir de toda a contaminação de pecado. A gente vê Zaqueu quando sobe numa figueira brava, Jesus passava com a multidão. Está lá Zaqueu pequeno, de estatura, não conseguia ver Jesus porque a multidão era grande, subiu numa figueira brava. Jesus passa com a multidão. Aí Jesus fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Desceu. Jesus falou: porque hoje veio salvação a esse lugar, porque esse também era um filho de Abraão. Porque ele foi encontrar aqueles que haviam se perdido. Zaqueu falou assim: tá bom, Jesus, eu sei que o Senhor é a salvação, mas eu preciso, paulatinamente falando, mudar os meus costumes. Eu sou ladrão, eu sou cobrador de impostos, então eu tenho roubado as viúvas e os órfãos. Então deixa mais um pouquinho, me fala um pouco da palavra, e aí sim, com essas palavras, daqui um mês, um ano eu mudo. Talvez eu mudo, Jesus. A Bíblia diz que ele chegou diante de Jesus e falou assim:
Senhor, tudo que eu tenho roubado, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu continuou sendo o mesmo homem? Esse é o problema, é que a gente dá muita justificativa. Eu não consigo. Quem tem um encontro com Jesus, na mesma hora, ela é uma nova pessoa. A Bíblia diz assim, que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Ele não faz obra pela metade. Jesus não restaura um homem pela metade. Metade na igreja, metade no mundo. O crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Não, Jesus não faz isso. Há uma transformação, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O significado dessa palavra pode ser encontrado nas palavras do próprio apóstolo Paulo. Mais do que isso, ele fala: eu considero como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E essas coisas que eu perdi, Paulo disse, eu considero como esterco. O que é esterco? Vai passar na frente de um pasto, você vai ver o que é esterco. Paulo falou que a vida dele no passado, Paulo era judeu, Paulo conhecia a lei melhor que a grande maioria dos judeus. Paulo era discípulo de Gamaliel. Gamaliel, ele era professor de professor. Hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Então Paulo, ele era um doutor da lei. Paulo conhecia a palavra muito melhor de qualquer pessoa aqui dentro. Só que ele falou assim, tudo isso aí eu considero como esterco. Tudo isso aí eu considero como lixo para poder ganhar a Cristo. Imagina uma pessoa que se despiu de toda a sua glória, de todo o seu conhecimento, de tudo que ele sabia, de tudo que ele fazia, de tudo que ele talvez desejava. A Bíblia diz que Paulo pegou tudo isso e falou, eu considero como lixo, eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Você pode ler Filipenses 3:8, Paulo fala isso. Tal como o homem que cavou no campo. O apóstolo Paulo também havia se deparado inesperadamente com esse tesouro no caminho de Damasco. Da mesma forma, certamente o ensino principal da parábola consiste em que o tesouro escondido é o próprio Cristo e o seu reino. Inclusive, a salvação que nos proporciona o grande privilégio de assim sermos transformados definitivamente. E a gente olhando para essa parábola, algumas pessoas entendem que a parábola não está ensinando que nós devemos comprar salvação, não é isso. Ao contrário, o recurso utilizado por Cristo Jesus tem o objetivo de mostrar tamanha preciosidade e o valor do que é o Evangelho, o valor do que é Cristo, é um valor incalculável. Não podemos somar, não podemos medir. Ou seja, inclusive a salvação que nos proporciona o grande privilégio de assim sermos transformados por Cristo. A parábola, ela não está ensinando que a gente deve comprar salvação, não é isso que está falando. Ela está falando que quando a gente tem um encontro com Cristo, tudo que nós fazíamos antes, nós deixamos para trás. Tudo que eu era antes, eu deixei para trás. Se eu era um homem avarento, gostava de se beneficiar em cima das pessoas. Tem gente que é assim. Tirar proveito. Lucro. Paulo falou aqui que o lucro dele era morrer por Cristo. Mas tem gente que gosta de tirar o lucro em cima das pessoas e não morrer por Cristo. Sim ou não? Além do ensino principal dessa parábola que já foi citado, a gente tem uma lição muito importante que devemos sempre aplicar em nossas vidas. A gente também encontramos um tesouro incalculável. Talvez, quando os amigos daquele homem o viram vender tudo sem motivo,
Porque ele foi e vendeu tudo. Os amigos desse homem que encontrou o tesouro, talvez, vendo ele vender tudo o que ele tinha, sem motivo aparente, pensaram que ele estava cometendo um terrível erro, ou até mesmo pensaram, ele está ficando louco. Esse é o comportamento de muitos, que nos cercam ao não compreender que o Evangelho de Cristo, ele vai, de fato e de verdade, custar muita coisa para vocês. Vai custar muito. Você pode ter certeza. Seguir a Cristo não vai te custar algumas coisas, vai te custar tudo. Seguir a Cristo não nos custa apenas um sábado de frio, sair de casa, que tem muita gente que entrou no propósito sábado passado, mas não veio hoje. Por quê? Chuva, frio, ela é. É como a gente falou, só pode faltar um culto se trabalha ou se tiver doente que impossibilita de estar aqui. Mas esse não é o problema. O problema é o voto que fizeram com Deus. Porque a Bíblia mesmo fala que quando você voltar a Ele, não tarde em cumprir. Porque Deus não se agrada de voto de... Deus não se agrada de voto de tolos. Eles não entendem quando renunciamos às facilidades dessa vida, a possibilidade de nos dar bem a qualquer custo, ou mesmo quando deixamos passar oportunidades imperdíveis, por amor ao reino de Deus. Talvez, como nós cantamos ali, as poucas linhas de um antigo hino nos ajude a explicar essa condição inexplicável. O hino diz: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto mais submisso, sempre, sempre seguirei. Aí o refrão: tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, não metade. A gente pregou semana passada que a gente não podemos servir a dois. Ou você há de amar um e odiar o outro, ou você há de se dedicar a um e desprezar o outro. O homem que nasceu da água e do Espírito sempre irá ansiar pelas coisas do alto e entregar o seu tudo para ganhar Cristo, pois é a sua fonte de vida inesgotável. Esse é o cristão verdadeiro. Sempre desejará conhecer os princípios dos oráculos de Deus. Eu gosto muito de Cânticos, porque quando eu leio Cântico, eu não assemelho o livro de Cântico a um relacionamento, por mais que ele fala de relacionamento. O livro de Cântico eu procuro assemelhar um relacionamento mais da gente com Deus, um casamento nosso com Deus. Se você ler no livro de Cântico, capítulo 1, versículo 7, diz: diz-me, ó amado, diz assim, ó, diz-me tu, amado de minha alma, aonde apacentas teu rebanho e onde fazes repousar ao meio-dia. Se não me disseres, serei como uma mulher que anda sem véu entre os rebanhos dos teus companheiros. Temos que pedir a Deus para nos revelar sempre quais são as suas vontades e propósito para a nossa vida, para que nunca venhamos se entregar ao desejo das nossas afeições e do nosso coração. Essa mulher, essa esposa ataviada no livro de Cântico, ela pedia para o amado da sua alma: fala para mim aonde você apacenta o seu rebanho e onde fazes repousar ao meio-dia. Se não falares, ela disse que ela irá tirar o seu véu entre os rebanhos. Naquele tempo, a mulher que não vestia o véu, ela era uma vergonha para a sociedade. Ela estava falando assim: olha, se não me mostrares aonde apacentas o teu rebanho, eu vou se tornar uma vergonha, porque ela queria estar ali. Olha o anseio dela por querer estar no rebanho. Ou seja, temos que pedir a Deus para nos revelar quais são as suas vontades. O Cânticos capítulo 5, versículo 8 também é muito forte, que diz: ó amigas, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrardes o meu amado, dize-lhes que caí enfermo de amor. Eu estou enferma de amor. Já pensou um homem, uma mulher enfermo de amor por Cristo, procurando desesperadamente, procurando ansiar todos os dias, um desejo desesperado pelo encontro do amado de nossa alma, nos faz entender que um homem e uma mulher só teve um único grande amor em sua vida, a quem ele se entregou totalmente. E o momento em que ele se perde,
ele o busca desesfreadamente ao encontro da razão da sua vida. Eu não consigo entender as pessoas que falam assim: eu conheço a Cristo. Mas por um momento cai. E ela não sente esse desejo desenfreado de querer encontrar o amor da sua alma. Um dos versículos que eu mais amo é o Cântico, ou Cântico de Cantares, ou Cântico, capítulo 3, que diz assim: durante a noite no meu leito, busquei aquele a quem ama a minha alma. Quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Essa mulher falando para o seu amado. Mas vamos inverter. Vamos dizer a nossa alma querendo estar ao encontro de Cristo. Deixa a sua alma falar por você. Durante a noite no meu leito, na minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma. Eu busquei e eu não achei. Aí ela falava assim: levantar-me-ei, percorrerei a cidade pelas ruas, pelas praças públicas, buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei e não achei. Ela não ficou somente no leito, ela não ficou somente deitada. Ou seja, por mais que a alma dela ansiava pelo amado, ela se levantou, foi nas praças, foi nas ruas, foi nas vias públicas buscar aquele a quem ama a alma dela, mas ela não achou. Ela continua dizendo que os guardas que rodeavam a cidade falavam assim: vocês encontraram o amado da minha alma. Mas eles não encontraram. Aí ela fala que mal tinha passado deles, quando ela se afastou dos guardas ao encontro do amado da sua alma. Essa é a parte mais forte. Ela diz assim: mal tinha passado por eles, encontrei aquele a quem ama minha alma. Agarrei-me a ele e não larguei mais. Que grande diferença, né? Quando ela encontrou, agarrei, não larguei mais. Facilidade das pessoas que têm de largar Cristo, né? Por 30 moedas de prata, por um prato de lentilha. Vamos falar o que a gente fala quase todo culto. Troca ele por um vídeo de pornografia, por uma relação sexual ilícita, promiscuidade sexual. Nos ira, de fato, quando a gente vê Judas traindo Jesus por 30. Tão pouco, meu Deus. Mas a gente faz muito pior. Por um copo de cerveja, por um maço de cigarro, por um adultério, por um ódio, por orgulho, por lascívia, por uma mentira. A gente troca ele por menos. E a gente fala de Judas. É ou não é? Infelizmente. Então, quando essa mulher, ela disse assim, quando eu me afastei dos guardas, aí eu encontrei aquele que ama a minha alma. Só que quando eu encontrei ele, eu não larguei mais. Eu peço a Deus todos os dias da minha vida, todos os dias, que se um dia eu tiver que sair da presença dele, que ele me mate antes. Eu posso viver sem minha esposa e sem minha filha. Eu posso viver sem minha casa, sem meu trabalho. Mas eu não posso viver sem ele. Não posso. É sério. Eu nunca coloquei a minha família em primeiro lugar, nunca. Nunca coloquei o meu trabalho em primeiro lugar. Nunca coloquei o frio em primeiro lugar. Nunca coloquei os meus desejos em primeiro lugar. Mas eu digo uma coisa para vocês. Aquele que coloca Cristo em primeiro lugar, ela pode perder tudo, mas só não pode perder a Cristo. O que Paulo falou? Eu perdi tudo para ganhar quem? A Cristo. Vamos falar o que a gente fala quase todo culto. Os puritanos. O que é que os puritanos falam? Tire os nossos filhos, queime as nossas casas, mas não nos tire a tua palavra, a tua presença. Pode tirar tudo. Tem gente debaixo da ponte que é muito mais feliz do que aqueles que têm tudo. É como eu falo, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ela tem é dinheiro. Tudo que ela tem é dinheiro. A gente pode olhar para a parábola do jovem rico e Lázaro. Lázaro era um andarilho, um mendigo, com úlcera no estômago, doente. A Bíblia diz que ele comia dos restos dos lixos.
E na sua mansão, jovem rico, sobejava, gastava, morreu os dois. Lázaro foi para o seio de Abraão, para o céu. O jovem rico foi para o inferno. E o jovem rico falava assim: ó pai Abraão, peça para que Lázaro molhe o seu dedo na água e refrigere a minha língua, porque eu estou nesse lugar de tormento. O que ele fala? Não, ninguém pode passar daí para cá e nem de lá para cá, porque entre o céu e o inferno existe um grande abismo. Então peça para Lázaro pregar para os meus irmãos, para eles não virem para o lugar de tormento. O que ele fala? Não, eles têm Moisés, os profetas, tem Arão, tem o pastor Mike, tem ou não tem? Tem. Aí Abraão fala assim: se eles não creem em quem está vivo, como é que vão crer em quem está morto? Então, retornamos ao tema da mensagem. O viver é Cristo. É saber que mesmo que o perca por um momento, logo o nosso coração desfalece de desejo para encontrar aquele a quem a nossa alma tanto deseja. Tanto deseja. Amém? Agora pergunto para vocês: a quem a sua alma tanto deseja? A quem a sua alma tanto anseia? O que dói em você mais? Perder um filho ou perder a presença de Deus? Tem certeza? O que dói em você? Perder o emprego, morar na rua ou perder a presença de Deus? O que dói mais em você? Perder um ente querido ou perder a presença de Deus? Porque o livro de Atos diz que Deus se afastou do seu povo e os entregou aos cultos celestiais. Não tem dor maior na vida de uma pessoa quando o próprio Deus se afasta dela. Não tem. Quando ela vai orar, não sente mais nada. Quando ela vai tentar falar com Deus, aquela oração fria, aquela oração frívola, aquela oração que parece que não passa do teto para cima. Eu sei que tem gente que fez o propósito de oração, mas ao mesmo tempo errava tanto. Tem gente que no propósito de oração talvez traía a sua esposa através do celular, com pornografia, com mentira. Tem gente que fazia o propósito de oração, mas eu digo para vocês com toda certeza, perderam o tempo. Vocês que nesse propósito de santificação oraram e pecaram, vocês só perderam tempo. Só perderam tempo. Deus ouviu minha oração? Não ouviu. Pastor, Deus ouviu? Não ouviu. Ele não pode mentir com a palavra dele. Ele mesmo falou, e falamos no começo do culto: Deus não ouve a pecadores, mas aquele que teme o seu nome, sim, esse ele ouve. Salmos que a gente prega quase direto. Falamos dessa passagem quase direto. Que Deus separou para si o piedoso, e ele ouvirá quando eu clamar. Amém, pessoal? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês nessa noite. Então, anseie todos os dias pelo amado da sua alma. Faça como esse autor de Cantares disse: eu me afastei um pouquinho dos vigias da cidade. Quando eu me afastei, eu encontrei o amado da minha alma. Porém, quando eu o encontrei, eu o agarrei com toda a minha força. E eu não deixei ele mais ir. Não deixei mais. Então anseie por isso todos os dias da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.